A Anvisa definiu hoje novas regras para o uso da cannabis medicinal no Brasil e autorizou o plantio por empresas. Hoje, o cultivo foi liberado para fins medicinais e científicos sob controle rigoroso e apenas para empresas. A concentração de THC deve ficar no nível seguro de 0,3%. As novas regras também permitem a venda em farmácias de manipulação e ampliam as formas de uso. De inalatória e oral, passam também para bucal, sublingual ou dermatológica. Um salve para quem me escuta, eu sou aqui a Mesquita e estou chegando com mais um episódio do Maconhômetro Debate. Projeto esse do Cannabis Monitor, produzido em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A PBPD é uma rede de organizações, especialistas e ativistas que defendem alternativas à proibição das drogas no Brasil. E você pode conhecer mais sobre ela e suas ações em pbpd.org.br ou no perfil @plataformapbbpd no Instagram. Esse episódio faz parte de uma série de episódios que propõem debates com especialistas do campo antiproibicionista sobre as propostas de regulamentação do cultivo de maconha no Brasil, apresentadas e aprovadas pela Anvisa no final de janeiro de 2026. Nesse episódio, vamos explorar e repercutir as RDCs 1013 e 1015, que regulamentam, respectivamente, o cultivo de cannabis com teor menor ou igual a 0,3% de THC, destinado exclusivamente para fins medicinais e ou farmacêuticos, e a fabricação e importação de produtos de cannabis para uso medicinal, que estabelece requisitos relativos à sua comercialização no Brasil. Com a publicação da RDC 1013 de 2026, passamos a ter um marco legal para o plantio de cannabis em território nacional, encerrando anos de incertezas jurídicas e atendendo a uma determinação do Superior Tribunal de Justiça do fim de 2024. O objetivo central da regulação é estruturar uma cadeia produtiva local para medicamentos, que hoje é dependente de matéria-prima importada. A principal consequência imediata da resolução recai sobre o setor produtivo, que até então dependia da importação de extratos e matéria-prima de países como Uruguai, Colômbia e Estados Unidos. Essa dependência elevava os custos, dificultava a ampliação da oferta e tornava os produtos menos acessíveis. Com a nova regulamentação, empresas poderão solicitar autorização especial para cultivar a cannabis no Brasil. O cultivo, porém, é restrito ao cânhamo industrial, com teor de THC de até 0,3%, vale lembrar, e submetido a um conjunto amplo de exigências, como o georreferenciamento, monitoramento por câmeras em tempo integral, barreiras físicas e rastreabilidade completa. Se um lote ultrapassar o limite de THC, o material deverá ser destruído por incineração sob fiscalização em até 48 horas. O objetivo é assegurar que o avanço do setor ocorra dentro de parâmetros estritos de controle, evitando usos fora das finalidades previstas. Embora o cultivo doméstico individual continue proibido, os efeitos tendem a ser positivos para os pacientes no médio prazo, com expectativa de queda nos preços. A Anvisa também ampliou o perfil de pacientes elegíveis, incluindo pessoas com doenças debilitantes graves, e autorizou novas formas de uso, como manipulação em farmácias, adesivos transdérmicos e formulações dermatológicas. O cultivo permanece exclusivo para pessoas jurídicas, mediante autorização especial, com exigência de boas práticas agrícolas, segurança física, controle de qualidade e rastreabilidade desde a semente até o produto final. Já a RDC 1015 substitui oficialmente a RDC 327 de 2019. A nova norma atualiza as regras para fabricação, importação, comercialização e prescrição de produtos à base de cannabis para o uso medicinal. Além de reorganizar definições e critérios técnicos, a resolução atualiza exigências de qualidade, rotulagem e controle sanitário. Com isso, a regulação dos produtos passa a dialogar diretamente com o novo cenário de cultivo nacional regulamentado. E para a gente mergulhar nessa regulamentação do cultivo de maconha para fins medicinais por empresas no Brasil e sobre a atualização das normas que regem essa fabricação, a importação e o comércio desses produtos, eu recebo hoje 3 especialistas com muita experiência no setor, que são o Fabrício Pamplona, que é cientista e empreendedor na área de canabinoides,
com experiências profissionais nacionais e internacionais como pesquisador. Ele é ex-diretor científico da Entourage Phytolab, uma startup de desenvolvimento de produtos à base de cannabis no Brasil, e também foi conselheiro do Conselho Deliberativo do CNPq. A Beatriz Emídio, que é bióloga, com mestrado em melhoramento genético de plantas e doutorado em ciência e tecnologia de sementes. Ela é pesquisadora da Embrapa e articuladora do Grupo de Trabalho de Regulamentação Científica da Cannabis, responsável também pela elaboração da nota técnica que subsidiou a RDC 1012 da Anvisa. Atualmente, a Beatriz preside o Comitê Permanente de Assessoramento Estratégico em Cannabis da Embrapa, o CPCAM, e é líder do projeto CBD Brasil, do FINEP, uma iniciativa nacional voltada à consolidação da cadeia produtiva da cannabis medicinal, integrando ciência e inovação. E também o Renato Tonini, que é fundador e sócio da Cannabrid Brasil, uma empresa criada em 2021 e especializada em melhoramento genético de cannabis sativa para ambientes tropicais. Ele liderou a estruturação do banco ativo de germoplasma de cannabis sativa da Universidade Federal de Viçosa. Salve, salve Fabrício, Beatriz, Renato, é um prazer receber vocês aqui no Maconhômetro para a gente chavar mais desse marco na história da cannabis no Brasil e um dos mais relevantes avanços nessa pauta nos últimos anos, né, que todos nós acompanhamos há tanto tempo. Bem-vindos e obrigados por aceitarem o nosso convite. Obrigada aqui, é um prazer estar aqui para debater esse assunto tão importante, traz muitas expectativas para toda a comunidade brasileira. Obrigado, Kia. Não vi a hora de sair essa atualização, né? Os debates estavam intensos, teve idas e vindas na Anvisa, pedido de vistas e finalmente o trabalho está concluído, assinado, publicado e não voltamos mais atrás. Vai ser um prazer discutir isso com vocês todos aqui, pessoal. Também gostaria de agradecer ao convite do Cannabis Monitor Brasil, do Maconhômetro, para a gente poder discutir aqui em alto nível qual que vai ser nosso futuro próximo aqui na cadeia de valor brasileira da cannabis medicinal, do cânhamo medicinal, né? Para começar, eu queria saber as primeiras impressões de vocês sobre as RDCs como um todo. Vocês foram impactados pelas propostas anunciadas pela Anvisa ou já esperavam exatamente o que foi publicado? Aposto que alguns de vocês até já sabiam, né? Mas depois vocês contam. Qual que é o balanço de vocês sobre esses avanços e restrições? Tem alguma coisa que consideram negativo também ou só os aspectos positivos? Bom, eu participei bastante dos bastidores nessa atualização da 327, né, assim como já tinha participado na época originalmente da primeira resolução, e eu vejo avanço. É um avanço ainda tímido, mas é um avanço importante, né, e finalmente a gente verticaliza. Acho que esse é o principal avanço, né, a gente verticaliza toda a cadeia no Brasil. Tem um termo, né, que se usa, que é da semente ao paciente, e ele finalmente é possível aqui no Brasil. Antes parecia que a gente ia permanecer refém dessa cadeia produtiva estrangeira. Claro, ela já é mais antiga, mais consolidada, talvez seja até mais barata, né? Muita gente fala que o grande benefício de produzir no Brasil seja o custo. Eu ainda estou para ver isso, porque eu acho que o custo já caiu bastante em alguns outros países. Mas eu acho que o grande benefício é autonomia, fomentar o mercado como um todo, utilizar a capacidade dos nossos profissionais, desenvolver genética local, desenvolver indústria local, extratos locais, enfim, tem vários outros benefícios que não são somente de ordem econômica. Não me surpreendi, eu achei que era isso que vinha mesmo. A principal polêmica aí era em torno do limite de THC, né? Acho que é um ponto importante aqui para a gente discutir nas suas particularidades, nas diferentes RDCs. E a queda de braço que teve em relação à farmácia magistral, um setor em que eu tenho atuado como consultor e agora, mais recentemente, tendo realizado importações de insumo para esse segmento, o CBD puro, que vai poder ser manipulado pelas farmácias magistrais. Eu vejo com bons olhos, acho que a gente está evoluindo. Demorou bastante tempo, mas foi um passo importante. Acho que esse combo, né, podemos dizer assim, que surpreendeu a todos agora em janeiro, né, acho que não tínhamos a expectativa de que já em janeiro teríamos todo esse conjunto de regramentos publicados, achei que foi excelente, acho que a Anvisa está de parabéns nesse sentido, ou seja, temos regras claras, isso nos traz previsibilidade. A questão do limite de THC, acho que já era uma expectativa de que realmente ficaríamos, né, com essa limitação de 0,3%. Acho que a Anvisa entendeu, com base em toda aquela consulta pública que foi feita, que não foi fornecido, né, um conjunto de subsídios que desse a ela respaldo técnico suficiente para se sentir confortável em aumentar esse limite.
A RDC de pesquisa também era, né, algo já esperado em função de todo o movimento, né, do GT de regulamentação científica, do qual eu tive o prazer de participar ativamente, não só na estruturação, mas também na coordenação, junto com a professora Letícia Silva, que elaboramos aquela nota técnica com a participação de 31 instituições de ciência e tecnologia, também teve apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é algo importante de ser destacado. E aí a Anvisa reconhece, né, a importância da pesquisa como um pilar de sustentabilidade para o estabelecimento de uma nova cadeia produtiva no país. Realmente o que me surpreendeu foi a questão do sandbox. Eu não imaginava que já neste primeiro momento teríamos essa inclusão das associações. Isso para mim foi uma surpresa e uma surpresa positiva, porque eu entendo assim que se somarmos o sandbox com a RDC de pesquisa, é fácil perceber que a Anvisa trouxe a pesquisa científica para o núcleo central do processo regulatório. E achei que isso é muito inteligente, tendo em vista, né, se tratar de uma cadeia produtiva totalmente nova no país e, sobretudo, com uma espécie que tem toda uma questão de estigma envolvido, toda uma questão de opinião pública, que também é sempre um fator importante de ser considerado. Então, quando se coloca a pesquisa como um pilar importante nesse processo, já que o processo regulatório ele é dinâmico e constantemente deve ser aprimorado à luz da ciência, então entendi como algo muito interessante e muito positivo. Obviamente que temos restrições e o que eu destaco como as principais restrições, a questão da impossibilidade de exportação e, obviamente, que o limite de THC, tendo em vista que o Brasil está inserido num contexto em que tem vários países vizinhos que já trabalham com limites superiores. Então, eu tenho receio que essas questões de impossibilidade de exportação com o teto de 0,3%, tenhamos questões importantes de competitividade dessa indústria nacional nascente, mas isso discutiremos, né, em sequência. Bom, na posição de pesquisador, fomos positivamente impactados e como empreendedor também. Como profissional da área, a gente já vem há alguns meses participando de grupos de trabalho interinstitucionais, fornecendo informações para a Anvisa. Também é importante celebrar que essa diretoria da Anvisa se mostrou bastante técnica e humana ao analisar e ouvir a sociedade, né, os usuários, os médicos, os pesquisadores de forma diversa. Então, acho bastante importante de celebrar essa postura da Anvisa para nós, inovadora, ouvir associações, ouvir pesquisadores. De certa forma, todos nós já esperávamos essa regulamentação e traz muitos pontos positivos, acho que muitos pontos positivos em relação ao CNPJ, em relação à pesquisa. Como a Beatriz falou, todo esse combo, né, de liberação da cannabis medicinal, do cânhamo e da pesquisa. Eu, da posição de empreendedor, de geneticista que trabalha na área do agronegócio, vejo que o ponto mais importante vai além da Anvisa, porque a gente que é da área agronômica, da produção e do melhoramento, a gente trata com as regulações do MAPA. E o que para nós significou esse combo de regulação da Anvisa? Ele liberou com que o MAPA agora comece a trabalhar para regularizar a atividade agronômica de melhoramento, a importação, exportação de sementes, que não estão relacionadas diretamente ao consumo humano, que é onde a Anvisa cuida. Então, para nós, da área do melhoramento, foi o maior ganho que agora, né, a gente tem contato com servidores estaduais e federais do MAPA e eles não poderiam deliberar sobre algo que era proibido. Então, com essas regulamentações, agora a gente pode realmente ter um avanço na área do agronegócio. Como ponto negativo, eu nem vou colocar pontos negativos. Eu concordo com os parceiros e as parceiras que estão aqui, que é o que há de se melhorar. Tivemos grandes avanços. Acho que onde a gente não conseguiu avançar é questão de tempo para a gente avançar. E acho que, assim, já temos um bom arcabouço para a gente já começar a trabalhar. E é inevitável que a legislação, a regulação e o próprio mercado, o comércio, a regulação vai amadurecer a partir desses passos que nós tivemos no início de 2026. Um comentário adicional, né? Acho que a Beatriz e o Renato mencionam duas coisas que eu não posso deixar de falar com todas as letras, que é a mudança de postura da agência em relação ao tema.
né? A nova diretoria teve uma postura completamente diferente, acho que principalmente materializado na figura do Thiago Campos, que teve um cuidado e a sensibilidade de realmente ouvir as partes interessadas, e não só ouvir, mas levar em consideração, né? As associações têm ido na Anvisa faz 10 anos, mas elas finalmente, numa atitude, eu achei bastante arrojada mesmo, de sandbox regulatório, foram incluídas. Isso realmente foi uma surpresa. Esqueci de mencionar, e como pesquisador, entre o grupo, se não me engano, de 30 ou 30 e poucas pessoas que foram consultados, assim, eu me senti muito valorizado. E isso foi legal. É a primeira vez que eu me sinto assim numa relação com a Anvisa. Massa. Vocês trouxeram um tema, ambos, né, na resposta, que já dá aqui a polêmica do nosso debate para ele começar. A estabilidade genética da semente e o controle ambiental são vitais aí na RDC 1013 de 2026, que é essa em específico que a gente está debatendo nesse episódio. Se a planta produzir mais de 0,3% de THC, o lote, segundo a Anvisa, vira uma espécie de lixo tóxico regulatório, né? Virá a ser. Qual o impacto no setor se essa produção não pode ser vendida, né? E gerará custos para destruir também. Para além do investimento na produção, né? Compras de sementes, insumos, mãos de obra e etc. E outra questão que acho que já dá para englobar junto nessa pergunta é: o limite de 0,3% de THC, visto a tipicidade do clima brasileiro, é uma decisão que vai impactar a produção nacional ou não? Olha, eu vejo assim que não há dúvidas de que vai impactar, né? E impactando a produção, automaticamente impacta a competitividade dessa indústria. Também é possível que, em função, né, dessa questão, as empresas produtoras acabem optando pelo cultivo indoor, cultivo fechado, em função de maior controle ambiental. No entanto, isso também traz maior custo e menor sustentabilidade, que vai provavelmente acarretar medicamentos mais caros. E aí a gente entra nessa questão de que nós estamos regulamentando o cultivo no país, para que a gente possa ter cadeias produtivas nacionais, onde um dos objetivos é a baixar o custo desses medicamentos e facilitar o acesso. No entanto, com essa questão do limite de THC, é possível que a gente acabe tendo um processo inverso e o limite de THC virando um risco econômico, porque realmente genótipo não é garantia de teto fenotípico. Por mais que se ateste que um determinado material genético ele tem propriedades para produzir um material de alto teor de canabidiol e baixo teor de THC, isso não assegura que esses limites, que esses teores vão estar dentro dessa faixa permitida, porque aí envolve questões genéticas. Esses caracteres dos canabinoides são caracteres quantitativos, né, geneticamente falando, então isso significa que estão diretamente influenciados pelas condições ambientais em alto grau. Eu entendo assim como um processo que o Brasil vai ter que aprender fazendo e realmente com alto risco para a competitividade dessa indústria que vai se estabelecer no país. Eu vejo assim que a nossa trajetória de quem trabalha com cannabis já foi bastante atribulada, vamos dizer assim, pela própria proibição. Eu não vejo tanto problemas, eu vejo soluções. E com que relação a gente como geneticista sabe? É justamente isso a Beatriz, que a Beatriz disse, e é importante louvar, Beatriz, que vemos os biólogos, né, avançando na área da cannabis, a Beatriz é uma bióloga, então muito feliz de ver os biólogos, mas assim, nós biólogos e geneticistas sabemos da importância da genética. Antes de arranjar qualquer confusão, a gente também da área agronômica fala, tudo a gente precisa testar no Brasil. Ah, mas na Europa deu isso, na China dá isso, no Chile dá isso. Tá bom, nesses países nós obtemos esses resultados. Mas no Brasil, isso ainda é uma incógnita. Dentro da academia, de certa forma, principalmente na área agronômica, principalmente e fundado nos artigos publicados em território nacional, ela ainda, de certa forma, é uma incógnita em muitas áreas. Então, eu vejo que isso sim é uma fragilidade do processo regulatório, mas eu acho assim como a regulação também está sendo impulsionada pelo interesse comercial, do desenvolvimento econômico, o avanço para a pesquisa para obter cultivares estáveis também vai ser impulsionado pela questão econômica, porque é isso que nós estamos falando. Quando nós vamos fazer um plano de negócio, no que se refere a essa RDC 1013, ela se refere à produção de cânhamo medicinal, um termo novo, né? Cannabis sativa com THC limitado para produção medicinal. Então isso implica que você vai ter investimento privado, principalmente nisso. E você tendo problemas de ter que descarte, ter problemas de estabilidade, isso vai
dar prejuízo. Então, de certa forma, eu acho que o próprio cenário econômico vai impulsionar o avanço regulatório. Eu acho que a minha visão é essa, daqui para frente é avanço regulatório, concordando com os nossos companheiros e companheiras aqui. É avanço regulatório baseado principalmente em ciência, que o Brasil agora vai alavancar nisso, e alavancado de acordo com, vamos dizer assim, o interesse econômico, né? Porque nós produzimos tanto a ciência como os produtos para uso da população. Então, a nossa ciência, ela não é uma ciência perdida, ela é uma ciência direcionada, né? Qualidade, segurança e eficácia. Então, acho que a própria maturidade do mercado vai impulsionar a gente a mudar esse nível de CBD, porque senão vai ser um plano de negócio que não vai fechar. Intencionalmente deixei os colegas que trabalham diretamente com a planta falar antes, né? Obviamente tem muito mais autoridade. Eu nunca coloquei uma sementinha no solo, embora já tenha visitado diversas plantações pelo mundo. Eu sou farmacologista, né? Meu negócio é do extrato para frente. Primeiro, eu acho que essa regra ela é inócua do ponto de vista prático, porque inevitavelmente as plantas passarão por um processo de extração. A gente não está falando de comercialização de planta in natura. Então você vai concentrar acima de 0,3, sim ou sim, né, como diriam os argentinos. Isso é inevitável. Tá? Então, a meu ver, a praticidade da aplicação é nula. Além do que o fenótipo deve ser heterogêneo, né? Você pega algumas plantas por amostragem e sempre vai dar para pegar algumas para mostrar para fiscalização, se for o caso. Acho que vai ser uma regra menos importante assim no dia a dia, não vai ter um grande impacto, porque ela não vai ser seguida. Vai ser o jeitinho brasileiro. Foi a forma que a Anvisa, sendo bem honesto, a forma que a Anvisa achou de não se complicar no âmbito internacional. A gente seguiu o internacional, realmente não tem evidências tão fortes brasileiras que permitissem que ela tomasse uma decisão diferente, mas vou compartilhar aqui 2 impressões de projetos internacionais que eu conheço, que eu acho que são bem interessantes. Não são conclusivas, mas são bem, vamos dizer, ilustrativas do tipo de desafio que vai acontecer. A primeira é de um agrônomo, muito amigo meu, Lourenço Rolim, que teve o privilégio de tocar uma plantação de cânhamo no Paraguai. Se não me engano, era bem grande, assim, coisa de 2.000 hectares, né, a céu aberto. Passou por um período inicial de seleção de sementes do mundo inteiro, muitas do leste europeu, algumas da Ásia, algumas da China, etc. Eventualmente foram para esse cultivo de larga escala, e na escala o fenótipo foi tão diverso do que eles tinham esperado que foi até difícil colher as plantas. O caule ficou mais grosso no Paraguai, naquela terra vermelha do Paraguai que é semelhante ao norte do Paraná, que tiveram dificuldade até na colheita. Então, esse é o nível de surpresa que se pode ter, né? Não é nem só no teor do THC, é um detalhe até. O tamanho das plantas variou muito. E o segundo, quando eu comentei isso para um colega meu lá do Colorado, eu já trouxe as plantas do Colorado para o Novo México, que é uma adaptação interessante de altitude. Ele falou assim, gente, claro que varia, né? Assim, a genética é a mesma, mas a condição varia muito. Mas calma que o sol brasileiro, na última vez que eu chequei, ainda é o mesmo sol que eu tenho aqui no Novo México. Então, assim, dá para controlar? Dá, mas eventualmente você acaba colhendo a planta muito cedo, né? Você adapta a produção para atender a lei. Então, é isso. Eu acho que ela vai ser inócua e, eventualmente, as pessoas vão se adaptar para atender a fiscalização. E tem ainda essa questão de que o foco deveria ter sido, ao meu ver, não no controle do cultivo, mas exatamente no controle dos produtos, exatamente por essa questão que tu colocas, Fabrício, porque não adianta, depois tu vai passar pelo processo de extração, em que tu tem ainda todas aquelas questões que a gente já viu acontecer nos Estados Unidos, em que tu tem um conjunto grande de empresas entrando no mercado, tu tem uma redução drástica de preço, e aí para agregar valor nesse canabidiol que fica desvalorizado no mercado, tu acaba fazendo conversões para a produção de canabinoides semissintéticos, e aí tu pode produzir THC e N outros com teor entorpecente muito superior, inclusive, ao THC. Então tem todas essas questões ainda, né, a serem consideradas aí nesse contexto. Agora, me preocupa muito quando se fala nessa questão do THC, é essa necessidade que a RDC trouxe de que no processo de importação de sementes se tenha que fazer essa comprovação desses teores de THC, porque assim, sabe-se que já existem kits comerciais para se fazer genotipagem, no entanto, tu chega no máximo à definição de um quimiotipo 1, quimiotipo 2, quimiotipo 3, ou seja, tu não consegue chegar na definição a priori de teores, né, no quantitativo do teor.
E é aquela história de que tu tem uma previsão do genótipo, de que é um material apto a produzir uma quantidade maior de canabidiol e baixo teor de THC. No entanto, isso não te dá nenhuma garantia de que os limites ficariam dentro de uma faixa A, B, C ou D. Então, isso é algo que me preocupa, porque se nós tivermos que fazer, imaginem como que vai se dar essa comprovação. Vamos ter que cultivar, fazer extração dos canabinoides para comprovar o teor. O mapa vai aceitar laudos das empresas obtentoras de que aquele material tem um potencial de teto de produção de THC de 0,3%. Como que isso vai se dar na prática? Fiquei tentando fazer um exercício para imaginar qual seria a praticidade desse processo para quem vai fazer importação de sementes. E realmente vejo como algo complexo se o mapa não aceitar laudos concedidos por essas empresas obtentoras, detentoras, né, dessas cultivares que serão importadas. Então também gostaria de ouvir um pouquinho vocês, especialmente o Renato, que é dessa área também, como é que tu enxergas isso aí, Renato? Esse desafio, que para mim é um dos maiores. Eu acho que assim, é um esforço para transparência, né? De origem de material. Um esforço que tenta ser positivo, mas é bem isso, né, Beatriz? Porque a gente trabalhando com cultivar clonal, a gente tem mudança de quimiotipo, de cultivar equilibrado, ou mesmo cultivar clonal submetido a diferentes protocolos, diferentes épocas do ano, diferentes tipos de substrato, você consegue mudar o quimiotipo, por exemplo, de um equilibrado para um rico em THC. É o que eu falei na resposta anterior. Ah, legal, a gente tem um certificado de estabilidade para a Europa. A gente tem um certificado de estabilidade para o Chile, e isso não garante que vai dar essa estabilidade aqui. Acredito que a questão dos marcadores, de todo o genoma, né, do estudo do genoma da cannabis, ainda eu acho que não estamos no ponto de conseguir, assim, bater o martelo apenas através da genotipagem, de falar realmente essas variedades são estáveis, principalmente porque essas mudanças, muito do que eu venho estudando de genética, né, sou um calouro, né, apesar de ter acabado de defender doutorado, o DNA da cannabis, muita da manifestação do quimiotipo está relacionado com a epigenética e com outros mecanismos de genética que não necessariamente estão relacionados à sequência de nucleotídeos do DNA. Então isso quer dizer que as interações ambientais interferem na manifestação do genoma. Então a saída que a Beatriz me perguntou é o seguinte: inevitavelmente sim, teremos que buscar por espécies ricas em CBD, né, que indicam isso, mas é inevitável que esse teste tenha que ser feito no Brasil. Isso a gente também já vê em outros países, é inevitável, e vamos ter que fazer porque nós vamos ter muitas surpresas. Isso é positivo para quem trabalha, porque vai impulsionar a pesquisa e o trabalho. Eu acho que não é viável a gente querer inferir muito antes de plantar aqui, tá? Então vai trazer trabalho pra gente, pros agrônomos, pra Embrapa, pras empresas, mas demanda muito estudo, né? Um campo ainda que é muito desconhecido pra gente, né? As poucas coisas que a gente estuda, a gente vê variação de quimiotipo, então é necessário fazer pesquisas em campo pra gente ter a realidade no território nacional. Gostei desse ponto, Renato. Não vamos falar para ninguém, porque aí sobra trabalho para os agrônomos. Vamos garantir o mercado de trabalho. Eu queria compartilhar uma outra experiência que tem a ver com o que a Beatriz mencionou no início também. Eu tive o privilégio de trabalhar com a genética da Bedrocan, né, que foi uma empresa holandesa, foi provavelmente a primeira no mundo a estabilizar, né, genética de cannabis, depois fornecendo parte da genética para a GW, né, que fez o Sativex e o Epidiolex. São as experiências mais concretas assim, de desenvolver medicamento a partir de cannabis que a gente tem no planeta. E eu participava do grupo Canopy, né, enquanto a genética da Bedrocan foi introduzida da Holanda para o Canadá, dentro do grupo Canopy. E aí você vê a mudança de mentalidade, né? A Bedrocan extremamente controlada, assim como a Beatriz comentou, para manter um fenótipo homogêneo, estável ao longo do tempo, por uma necessidade de padronização da planta, visto que a planta é comercializada. E você muda a mentalidade para a Canopy, que também comercializava a planta, mas voltado ao mercado recreativo, que valoriza muito mais a variabilidade até do que a padronização, né, de genéticas, e você vê uma operação voltada à extração, né, a fazer óleo de CBD. Mentalidade completamente diferente, a padronização da planta pouco importa, porque a padronização se dá no nível do extrato, né? De novo, eu acho que a gente está mais no cenário que eu comentei agora no segundo caso do que no primeiro. É um germoplasma, né, de cannabis muito dominado por híbridos que são muito heterogêneos. Então, realmente, embora se tenha já esses marcadores genéticos, esses kits comerciais, existe muito resultado complexo que acaba não se enquadrando em nenhum dos quimiotipos justamente por essas questões todas de influência ambiental,
de outras influências não genéticas, e aí isso também não é validado, né, do ponto de vista global. Então, difícil utilizar também esses kits por um processo assim de regulamentação. Então, eu entendo que isso vai ser muito trabalho para os agrônomos, biólogos, sim, mas também um gargalo importante para quem vai precisar fazer essa importação de sementes. Você conhece a Vista CM? A Vista CM é a loja do Cannabis Monitor. Nela, você veste a moda 420 e ainda fortalece o nosso corre, pois parte do lucro das vendas ajuda a financiar os projetos do Cannabis Monitor, incluindo o podcast Maconhômetro. E claro que os ouvintes do podcast têm desconto. Usando o cupom MACONHômetro, tudo em maiúscula e sem acento, você garante 5% de desconto. E pagando pelo Pix, ainda garante mais 5%. Confira nossas coleções em vistacm.com.br, vista essa ideia e fortaleça o Cannabis Monitor. Já que vocês falaram bastante dos desafios, né, que já conseguem visualizar nessa relação de empresas que estão nesse setor ou que querem entrar nesse setor, eu queria trazer uma preocupação da ótica da sociedade civil, né, do terceiro setor, que acaba influenciando nisso. A RDC específica das associações de pacientes, que não é exatamente o tema do nosso, né, mas acaba entrando aqui, que propõe a sandbox, né, regulatória, ela não restringe o percentual de THC em 0,3% como a das indústrias. Existe algum temor em relação a uma competição entre a indústria farmacêutica e as associações sem fins lucrativos nesse setor? Os dois modelos são adversários nesse campo da saúde, no ponto de vista de vocês? Acredito assim, as associações em certos nichos, sim, elas competem com a farmacêutica, é inevitável. Eu acho que esse tipo de preocupação ele se expande além das associações, né? Porque o cenário que eu vejo, produtividade em escala de biomassa de flor e diminuição do custo dessas flores. Inclusive, grandes farmacêuticas que têm, vamos dizer assim, um modelo de negócio desde o plantio até o processamento, é muito difícil de você levar. Eu vejo uma cadeia de valor mais, entre aspas, compartimentalizada e integrada, onde é mais fácil para um investidor investir ou só no laboratório ou só no cultivo. Então, acho que, de certa forma, para todo mundo que produz flor, seja grande negócio ou pequeno negócio, é inevitável que a gente espere a queda do preço da biomassa de flores, que isso a gente já viu aqui na América Latina toda. Isso, de certa forma, ela empurra a inovação, porque a minha visão tô pegando todo mundo, o grande e o pequeno. É cada vez menos rentável você produzir biomassa de flor. Por quê? Porque o agronegócio, ele tem um retorno baixo por hectare produzido. Então, para ele produzir, por exemplo, o cânhamo na rotação com a soja, justifica ele fazer um cultivo extensivo, porque como ele tem um retorno pequeno por área, ele tem que ter muita área para ter retorno. A partir desse momento, você tendo uma grande produção, então você vai ter uma diminuição da flor, do custo da biomassa de flores, né, matéria-prima vegetal para medicamento. Mas, de certa forma, eu vejo que isso impulsiona a inovação, porque eu vejo assim, as empresas farmacêuticas vão se encarregar na parte de medicamentos específicos e medicamentos. Eu vejo que, tanto para as associações como para outros pequenos CNPJs, o caminho é, entre aspas, a especialização. As associações e pequenas organizações da sociedade civil, agora falando do que você falou, eu acho que o caminho é se especializar em produtos específicos onde você tem um conceito daquela associação, que tem aquele terroir, como eu falei, é o vinho lá do sul, é o queijo da canastra. Eu vejo que é assim que vai ser com a cannabis, porque, inevitavelmente, a grande produção em escala, eu acho que vai acabar caindo para farmacêutica e para agronegócio. Mas a gente vai ter caminho para diversificar, né, essa cadeia de valor, que é importante, produtos, diversos produtos. E eu vejo que no futuro vai além do medicinal, né? Isso que vai fazer sustentar toda essa cadeia de valor, porque o retorno da produção de flor é muito barato, né? A flor, frente ao custo de processamento de um laboratório. Então essa é um pouco minha visão. É uma dificuldade, mas de certa forma impulsiona a inovação e o desenvolvimento tecnológico e de novos produtos. Eu acho que essa questão do sandbox, eu não vejo assim a existência de competição nesse primeiro momento, mas obviamente que tudo vai depender das regras, né, e do número de associações embarcadas nesse sandbox.
Porque no momento que tu tem questões que não é possível comercialização, não é possível marketing, serão associações com tamanho limitado. Então, eu acho que esse processo, né, de sandbox não fará frente competitiva à indústria. Não vejo assim nenhum problema com relação a isso. A questão é o que vai acontecer com as associações que ficarem fora do sandbox, especialmente as maiores. Estou entendendo que terão que migrar para o processo produtivo e industrial. Aí vem toda essa questão do THC novamente, porque sabemos que as associações produzem uma série de produtos com um teor de THC muito superior ao 0,3%. E aí nós teremos algumas dentro do processo sandbox, possivelmente podendo seguir produzindo esses produtos. E o que vai acontecer com as outras? Aí começamos a ter um processo de competição que podemos considerar que possa ser importante. Mas e aí vem outra questão, dentro desse cenário de competitividade, sustentabilidade da indústria, né? Qual é o tamanho do mercado brasileiro? Eu faço algumas contas com base nos dados que nós temos e que já foram noticiados, de que as associações hoje responderiam por em torno de 25% dos pacientes ativos no país e que elas estariam ocupando uma área aí em torno de 27, 30 hectares. Se nós extrapolarmos isso para os 900 mil pacientes que o Brasil tem hoje, em 80 hectares, tu resolve a demanda interna. Isso é nada, é um mercado assim, considerando que temos, né, essa restrição de exportação, uma indústria nacional atende mercado interno. Então isso é algo que realmente me preocupa, porque eu vejo uma expectativa muito grande de muitas empresas entrarem nesse setor e, no entanto, quando a gente faz essa análise do tamanho do mercado potencial e considerando essa restrição de exportação, eu vejo como algo realmente um desafio, vejo um desafio, gostaria, né, de ouvi-los com relação a isso, que aí tem toda a questão do custo que envolve esse processo de conformidade farmacêutica, toda a parte de farmacovigilância, isso agrega um valor aos produtos, né, que também não é compatível com um processo de comoditização, por exemplo, da cannabis, em que tu vai ter um preço mais baixo, então tu acaba tendo ou redução de qualidade, é um caminho natural. Então é muito difícil equacionar essas questões, sobretudo quando se tem no país essa possibilidade de importação, em que tu também tem entrada de materiais externos. Então, como é que se concilia tudo isso? Importações sendo possíveis, que acho desejável, né? E gostaria de registrar aqui que sou favorável à manutenção da possibilidade de importação de produtos de cannabis. Acho que o consumidor tem esse direito. Mas vejo complicado essa questão de profissionalização do setor com o atendimento de todas essas conformidades farmacêuticas, com a questão de preço, com os desafios do teor de THC, com o tamanho de mercado. Vejo isso algo complexo, talvez acabe, né, frustrando algumas expectativas. Eu tenho uns comentários para fazer, achei excelente sua análise, Beatriz. Primeiro, assim, o que não falta é gente dizendo que tem terreno para plantar, né? Ah, eu já tenho o terreno. Eu falei, ótimo, como se isso fosse a parte difícil, né? Eu lembrei de um projeto que a gente fez em Portugal, curiosamente com o Lourenço também, na época que ambos estavam como consultores, e aí os investidores adquiriram, ou enfim, comodato de 150 hectares. Falou, pronto, a gente já tem 150 hectares para plantar, não sei o que, vai ser legal. A gente fez o desenho da planta, cultivo indoor em estufa de 5 hectares era suficiente e talvez fosse suficiente para o mercado inteiro de Portugal. Com uma empresa, tinha, sei lá, umas 60. Eu acho que a gente vai chegar mais ou menos no mesmo cenário, né? O pessoal vai ver que sobra terra e falta mercado. Então esse otimismo assim, em relação ao cultivo, eu acho ele bastante ingênuo, honestamente. Me parece um pouco aquele oba-oba que a gente viu em 2015, 2016, com o Colorado, e todo investidor brasileiro, né, estava vendo aquela bolha da cannabis e achava que aqui ia ser igual. Embora o Brasil seja um mercado muito importante, a meu ver, eu estimo aí em torno de 4 milhões de pessoas, 4, 5 milhões de pessoas, né? Ou seja, a gente está em torno de uns 20% do que o mercado deve ser quando estiver maduro, tem bastante chão pela frente. Eu acho que não vai ser uma grande oportunidade, me parece que não vai ser uma grande oportunidade para o agro, outdoor, esse tipo de coisa que a gente está falando, né?
Se houver essa competição por grandes plantações, eventualmente o preço fica tão baixo que ele fica inviável. E aí é o segundo fenômeno que já aconteceu nos Estados Unidos. A gente tem que aprender com o erro dos outros, né? Hoje em dia tem fazenda no Colorado vendendo com a produção e tudo a preço de banana, assim, porque não vale nem a pena colher. Talvez a gente chegue no mesmo cenário ou as pessoas enxerguem isso e falam, bom, vamos ser comedido aqui, vamos fazer uma plantação mais controlada, mais produtiva, vamos focar em produtividade e não em longas extensões de terra. Essa é a minha perspectiva. Se as associações vão ser competição para a indústria ou não, é uma ótima pergunta. Eu acompanhei assim, o cenário das associações e foi curioso, foi engraçado, porque tinha uns comemorando e tinha outros reclamando. Eu falei, bom, o pessoal não entendeu, né? Ou essa regra vai afetar diferentes associações, né? Aí vem 2 quesitos, o tamanho e 2, a intenção, o propósito da associação. Eu vejo a associação que o principal propósito é plantar. O fundador ou o grupo fundador é apaixonado pela planta e quer viver aquele dia a dia. Isso é muito legal, isso se aproxima dos clubes canábicos, né, que tem na Espanha, esse tipo de coisa. E a minha aposta no mercado maduro é que as associações têm esse papel, semelhante ao que o Renato comentou, né? Mas tem outras associações e o viés é basicamente garantir acesso aos pacientes. E talvez elas sejam parceiras das empresas, elas abram mão de plantar. Talvez elas nunca quisessem plantar, assim como eu já vi alguns pais de pacientes lá no início, né, que foram quase que obrigados a plantar em casa para garantir o remédio do filho, da filha. Então, acho que são essas 2 coisas. E me chamou a atenção, teve uma fala do Cassiano, não falei com ele diretamente sobre isso, mas um rumor de que a Abrace não estaria entre essas associações, né, selecionadas no Sandbox. E aí a Beatriz traz o ponto do tamanho, porque chega uma determinada escala que se assume que é uma atividade industrial, que já não é mais associativa de pequeno porte, etc. Então, eu estou bastante curioso para saber quais associações vão ser selecionadas e quantas. Eu acho que isso vai ser determinante para o sucesso dessa iniciativa. Era só fazendo uma complementação, Fabrício, com relação à IDC do Sandbox, eu achei bastante interessante essa questão do não ter o limite de THC. Porque eu vejo que o caminho do amadurecimento do tema é com que no futuro as empresas e CNPJs tenham essa capacidade de produzir THC em local confinado, em local protegido, para diversos usos medicinais, medicamentos específicos, até para exportação. Porque eu vejo assim, se uma associação hoje tem capacidade de lidar com alto THC, por que um CNPJ não teria? Então eu vejo que é questão de amadurecimento, até esse tipo de amadurecimento vir para o lado dos CNPJs, e eu acho que esse caminho é importante sim, acho que é o caminho mesmo. Uma dúvida, Renato. Você acha que as associações poderiam se tornar os grandes, vamos dizer, bancos de genética brasileiro? Poderia sair daí as variedades iniciais brasileiras? Ou como é que funciona isso? Eu diria que hoje as associações são grandes reservatórios in situ, né, de material semi-tropicalizado, né, porque nas nossas palestras aí ao longo do tempo nós viemos falando, quem tem material que trabalha no Brasil? Em grande extensão as associações, e aí eu repito, elas só estão cultivando o que dá certo, ninguém cultiva o que não dá certo, então as associações hoje têm capacidade de ter um material, são hoje a fonte, eu fiz meu doutorado dentro da PEP, então hoje inevitavelmente são fonte. Eu vejo, com relação ao melhoramento, para você conseguir fazer essa questão de repositório in situ, depois até a Beatriz também pode me complementar, eu vejo que é necessário uma gestão em um nível maior, em escala nacional e local, para a gente poder ter esse gerenciamento e controle, né? Porque esse rigor técnico do melhoramento, primeiro que o melhoramento é muito custoso, exige muita técnica, muito número de plantas. Então, eu vejo que é viável a gente também fazer melhoramento dentro das associações, mas é inevitável que as associações, como já fazem hoje, tenham parceria com ICTs, né? Institutos de pesquisa, para poder avançar com isso. E até uma sugestão, assim, que eu acho interessante para as associações, seria um modelo estilo cooperativa. O pessoal faz com leite, então produzem a droga vegetal e direcionam a um centro onde vai ser testado, vai ser processado para ser, vamos dizer, entre aspas, os lotes serem juntados para serem transferidos para uma outra parte da cadeia de processamento. Eu acho que também é um caminho para a associação, isso como se fossem arranjos produtivos locais, isso a gente já vê na Política Nacional de Plantas Medicinais, né? E as associações forneceriam um modelo quase de cooperativa, de arranjo de produtivo local, para uma central de recolhimento desse material. Como eu falei, essas IDCs, apesar de elevarem o nível, né, do processamento, do monitoramento, também abriram-se muitos caminhos também, né, além do que a gente estava vendo até agora. Dentro dessa questão de cultivares, é muito interessante essa experiência acumulada pelas associações nesse processo seletivo e no processo de introdução
e teste de materiais de cannabis, não só de alto CBD, mas também de alto THC. Inclusive, nós temos sugerido, e acredito que o MAPA venha a fazer algo dentro dessa linha, que é estabelecer uma espécie de anistia para esses materiais que já estão no país, para que se possa caracterizá-los, vendo materiais, porque a gente sabe que as associações também vão passando material uma para outra, algumas fazem algumas seleções, batizam com outro nome, então para que se possa ter uma análise no país de quais são os materiais de alto CBD, acredito que o MAPA vai se restringir a esse tipo de materiais para que se possa fazer registro. Isso não é uma novidade, isso já foi feito em outros países. A Nova Zelândia é um exemplo que adotou esse tipo de medida justamente para acelerar o processo, porque tu já tem esses materiais no país. Ok que foram introduzidos à margem de todo o processo sanitário, quarentenário, mas eles estão sendo cultivados há 10 anos, em alguns casos. Então, tem uma riqueza muito grande de informação que eu acho que não deve ser perdida, deve ser aproveitada. Então, acho que tem um trabalho muito grande pela frente. Sabemos também, do ponto de vista genético, que é algo bastante complexo a questão de estabilização de materiais de cannabis, para que esses materiais não apresentem hermafroditismo, que são aquelas plantas que vão acabar produzindo pólen e contaminando a produção medicinal, que são indesejáveis, e é um problema comum justamente em função do uso de genéticas que não são estáveis. Então tem um caminho muito grande para nós melhoristas, né, Renato, aí pela frente, mas também uma riqueza muito grande com relação a esses materiais que já vêm sendo usados no país. E o Brasil, acho que tem que aproveitar isso aí, inclusive para depósito, né, nos bancos de germoplasma, não só da Embrapa, mas da Canabrid e de outros bancos que venham a surgir no país. Então, muito trabalho pela frente. E as associações, né, isso tudo, todo esse caminho trilhado é algo muito, assim, eu diria, sui generis que a gente tem no Brasil. Agora, complementando, voltando à questão das grandes associações, eu acho que todas essas grandes, não só a Abrace, mas todas as outras que têm aí mais de 10 mil pacientes, ficariam fora desse processo do sandbox. Eu tenho a sensação de ter lido em algum lugar, eu tentei resgatar isso e realmente não achei, mas que o limite para o sandbox estaria entre 1.000 e 5.000 pacientes, mas realmente, assim, eu não consegui resgatar a fonte dessa informação, então realmente não sei se isso procede. Acho que, na verdade, essas regras nem foram ainda, né, estabelecidas, isso está em processo de construção. Ainda um pouco nessa tona do Brasil, né, nesse lugar de produtor, a gente sabe que essa regulação inicial, esses primeiros passos se destinam aqui para dentro, né? Só que já que a gente tá falando de indústria, em quanto tempo, se vocês pudessem fazer aqui um chute entre nós, tá bom? Não que todo mundo vá ouvir esse episódio depois, mas entre nós. Em quanto tempo vocês visualizam, e se vocês visualizam isso ou não, esse desenvolvimento sendo capaz de diversificar a pauta exportadora agrícola, né, e até farmacêutica brasileira? Quem sabe a gente possa reduzir déficits comerciais, promover uma transferência tecnológica entre universidades e empresas, né? O nosso projeto de regulação brasileiro coloca o país ou não em vantagem para competir no mercado internacional. E é óbvio que a gente não está falando agora, né? Pensando nos anos seguintes. E se vocês acreditam nisso, quantos anos ou décadas vocês dariam para esse chute, esse palpite? Eu imagino, assim, que provavelmente num horizonte aí, talvez de 5 anos, né, já se tenha uma janela para exportação. Por que eu acho isso? Acho que vai haver uma pressão muito grande da indústria, justamente por essa questão que nós discutimos de mercado limitado, desafios internos. Então, para que se tenha sustentabilidade econômica dessa indústria nacional no longo prazo, nós precisamos abrir o mercado internacional, né? Então, eu acho que vai ser uma pressão não só da indústria, mas também da academia, em razão de todo o investimento que vai ser feito em ciência, em tecnologia e inovação.
não há motivos, né, para que o Brasil não tenha competitividade externa com os ativos tecnológicos que serão desenvolvidos no país. Então, imaginem nós trabalharmos alguns anos no desenvolvimento de cultivares adaptadas, né, ao ambiente tropical ou a todas as variações ambientais que se tem no Brasil, em questões de fotoperíodo bastante contrastantes entre a região norte e a região sul, ou mesmo materiais insensíveis ao fotoperíodo, materiais de dias neutros que possam ser cultivados independente de fotoperíodo, é uma outra área de melhoramento interessante, uma outra vertente. Chegarmos a um material genético estável, competitivo e não pudermos colocar esse material no mercado internacional. Isso não faz nenhum sentido. Seguiremos com a porta aberta importando materiais e não teremos essa via de escoamento de colocar os nossos ativos no mercado internacional. Então, acho que essa pressão ela virá de todos os lados. Por isso que eu entendo que essa questão da limitação da exportação ela possa acabar sendo, né, revertida num período mais curto do que na verdade se imagina. Justamente, eu gosto bastante até de me basear nos nossos vizinhos latino-americanos aqui, né? Porque eu vejo assim, tá todo mundo na América Latina de olho no Brasil, porque quem produz aqui e tá mandando pra cá, tá vendo que daqui a pouco não vai conseguir mais mandar pro Brasil, porque a gente vai produzir internamente. Então, a gente vai mudar regionalmente a questão do comércio. Então, eles estão de olho na gente. Eu sempre tô conversando com nossos parceiros aqui na América Latina e outra coisa, por exemplo, na Colômbia, alguns parceiros nossos falam, Renato, você acha que a gente parou de produzir THC? O que eles fazem? Eles produzem em ambiente controlado, mais controlado ainda, focado principalmente em exportação, porque o custo da biomassa de THC, né, de cannabis medicinal com o THC, ele justifica esse investimento, né? Frente ao que o Fabrício falou, hoje você planta uma roça de cânhamo, tá menos de $5, menos de $2 o quilo da biomassa. Vai se perdendo o interesse desse cultivo extensivo de um produto com menor custo no mercado. Por outro lado, o THC é amplamente conhecido o uso medicinal dele, então a gente tem interesse, as farmacêuticas têm interesse em produzir medicamentos, só falando com relação à droga vegetal, não estou falando nem na parte de melhoramento. Esses países têm interesse. Então isso, apesar também de ser mais caro, justifica a produção de THC, que ainda, por exemplo, na Colômbia, eles estão produzindo exportação. E avançando para o lado da Beatriz, que a Beatriz falou, que é o seguinte, que o Brasil é um celeiro de criatividade, né? A tecnologia tupiniquim, onde a gente faz milagre com pouco recurso. A gente mudou, por exemplo, o cultivo da soja no mundo. A minha leitura é que o caminho do Brasil é mudar o cultivo da cannabis e do cânhamo no mundo também. Eu acho que é o mesmo caminho que a Beatriz falou. Nós vamos desenvolver nosso material e depois nós vamos começar a exportar principalmente para países tropicais. Agora, com relação ao tempo, vou chutar alto, mas acho que em 10 anos a gente já vai ser, assim, bastante liderança, tanto em produção como uma parte de melhoramento. Para a parte de melhoramento demora um pouco mais, né? Isso que eu falo, até uns 10 anos passando por isso. Agora, já vejo que nos próximos 3 a 5 anos o Brasil já vai ter um avanço gigantesco com essa mínima regulação que a gente teve até agora, né? Tem um ponto na internacionalização que, assim, eu tenho dificuldade de julgar o aspecto da planta, né? O quanto vai ser útil, o quanto vai ter mercado para essa genética. Mas o Brasil está fazendo uma coisa bem curiosa, assim, diferente em relação a outras regulamentações do mundo, que é, eventualmente, obrigar as empresas a fazerem pesquisa clínica e registrar medicamento. Acho que aí tem uma oportunidade de internacionalização muito importante, porque uma questão é você fazer trânsito internacional de um produto derivado de cannabis que tem uma regulamentação excepcional, característica e que difere de país para país. Uma vez que você alça esse produto à qualidade de medicamento, você tem o livre trânsito internacional, como qualquer controlado, e possivelmente muito mais mercado consumidor. Eu acho que as empresas estão demorando para fazer esse movimento. E a Anvisa até deu a prorrogação agora de mais 5 anos, né, da autorização sanitária. Não sei se foi um movimento acertado, mas eu sei que foi quase como uma troca de favor para poder entrar a farmácia magistral também, que é sim o grande competidor da indústria. E está esse ajuste fino entre motivar / obrigar as indústrias a fazerem pesquisa clínica, que tem uma série de consequências positivas também para o país, para a segurança e para o entendimento dessa terapêutica, mas também aumentar o acesso em todas as formas possíveis. Eu acho que o Brasil ainda pode ser um grande exportador de medicamento, e isso sim seria virar o jogo. E agora falando um pouco sobre a RDC 1015, né, sobre os processos de fabricação, importação, comercialização e prescrição de produtos à base de cannabis para uso medicinal. O que essa atualização da RDC 327 traz de novidade, né, ou de avanço mesmo em relação às exigências de qualidade, rotulagem e controle sanitário, por exemplo? Eu acho que isso é uma dúvida assim, que algumas pessoas podem ter. Foram 3 pontos importantes aí que foram, né, debatidos a exaustão, inclusive com diferença entre os votos, né, na reunião da DICOL.
Primeiro ponto era se havia ou não a possibilidade da farmácia magistral. Segundo ponto, se havia ou não a possibilidade de nome comercial desses produtos, foi um pedido da indústria. E o terceiro ponto, a expansão das vias de administração. Aí um quarto ponto, que foi o aumento da tolerância para o uso de THC, mudou um pouquinho. Comentários meus rapidamente a respeito de cada ponto. Farmácia magistral, já existia um longo embate. Eu, inclusive, participei de uma liminar que foi... Não participei da liminar, mas a liminar foi concedida e depois a Anvisa ficou debatendo com a empresa até o ponto que chegou num desembargador e o Ministério da Justiça se declarou incompetente porque ambos os lados pareciam ter argumentos importantes, né? E aí, eventualmente, ele pediu ao Conselho Federal de Farmácia que indicasse um especialista para esclarecer e eu fui esse especialista indicado pelo Conselho. A conclusão foi que excluir a farmácia magistral desse processo era inconstitucional. Por quê? A farmácia magistral ela pode manipular qualquer princípio ativo de medicamento registrado no Brasil. E uma vez que a gente tem o Sativex, é uma junção de 2 extratos altamente concentrados, um de THC e um de CBD, você já tem a permissão de manipular, muito antes de qualquer regulamentação específica de cannabis no Brasil, que é muito curioso, né? Então, isso é um ponto que, do ponto de vista de lei, estava pacificado, mas houve uma certa disputa política. Segundo ponto, o nome comercial é uma coisa que, segundo o voto do Thiago Campos, iria trazer confusão, porque nome comercial no Brasil é para medicamento. A regra de CBD ela é similar a uma regra de genérico, portanto não foi aceito, embora no texto final da RDC fala sobre a possibilidade desse estudo, de ver como é que isso seria feito. Terceiro ponto, ampliar a via de administração para o uso dermatológico, né, uso tópico. Assim, é óbvio, já deveria ter sido feito na primeira vez, ninguém entendeu por que não, né? Tem uso dermatológico de canabinoides e também uso tópico, sobretudo para dor e etc., inflamações. E o quarto ponto, ricos em THC não estão mais restritos somente a pacientes terminais. Tinha uma redação um pouco diferente, mas na prática eram pacientes terminais. Agora são pacientes de difícil tratamento. Tem uma classe de pacientes aí que vai ser muito beneficiado, que são os pacientes de fibromialgia. Pela ciência atual, uma pequena parcela dos pacientes de fibromialgia se beneficiam de extratos ricos em CBD. A maioria precisa de THC também. E era uma grande fatia de pacientes que estava, vamos dizer assim, desassistido pela regulamentação mais formal e que ia para as associações. Então são 4 pontos, a meu ver, muito importantes, fundamentais, interessantes. Mas a rigor, assim, o core da fabricação não mudou muito, né? Ele ampliou um pouco para casos que estavam sendo negligenciados, na minha visão. Se eu tenho uma pergunta aqui, lendo a RDC, me responde se eu estou certo ou errado. Eu entendi pela RDC que os medicamentos, os derivados de cannabis, eles vão ser caracterizados como medicamentos ao fim desse processo, ou continua como produto derivado? Ao fim desse processo, desde que tenha sido realizado um desenvolvimento clínico com DDCM, via formal de medicamento. Mas obrigatoriamente os produtos derivados têm que se regularizar como medicamentos. Não sei, eu entendi isso. Ou perde a autorização sanitária se não o fizer. Então, aproveitar minha participação aqui só para dar minha contribuição. Não sou tão da área, eu concordo aqui com o Fabrício. Eu acho que a questão das vias de administração, né, o reconhecimento da via inalatória, oral, bucal, sublingual, dermatológica, né, que foi reconhecido, achei que é uma pena de que a droga vegetal, né, as flores in natura ressecadas não foi reconhecido essa questão, mas tivemos o ganho das vias de administração. E acho que pra mim, como eu não tô soltando a área, era mais essas questões que eu vi. Achei que foi um grande ganho das vias e tava com essa questão que todo produto derivado de cannabis vai ter que ser registrado como medicamento, né? Não, eu tô contigo, Renato, também não sou dessa área, mas entendo assim que essa revisão da 327, ela trouxe uma harmonização com as demais RDCs que traz clareza e previsibilidade. Todos esses avanços que o Fabrício destacou, todos são importantes, sobretudo essa questão das magistrais. Acho que entendo como favorável esse processo de competição e de liberdade para que outros possam também operar. Acho que também tem essa questão da especificidade do tratamento, né? Paciente a paciente, isso sempre agrega possibilidades que devem ser consideradas. Acho que tem ainda espaço para ampliação com relação, sobretudo, às vias de acesso. A gente vê no mercado internacional essa questão das balas, né, dos gummies. No Brasil, tu tem essa limitação porque é considerado um produto para alimentação e aí o que é alimento não pode ser medicamento. Então, também não teria como considerar no primeiro momento porque criaria uma zona cinzenta aí. No entanto, temos que considerar que é uma via de acesso importante
que tem crescido, né, internacionalmente em outros mercados e que o Brasil, num futuro próximo, né, vai ter que enfrentar isso aí. Até porque pelo processo de importação via 660, talvez seja uma das grandes formas de produtos sendo consumidos aí pela população brasileira que usa dessa via de importação. Mas eu queria perguntar para o Fabrício, dentro desse contexto, como é que tu enxerga a questão das evidências do mundo real nesse processo todo aí de desenvolvimento desses produtos, comprovação, né, de eficácia? Excelente ponto. Vou comentar antes rapidamente o GAMI e depois responder tua pergunta. O GAMI, ele aqui no Brasil é um pouco controverso, né? Porque a Anvisa ela vê com maus olhos, vamos colocar assim, essa atratividade que o GAMI tem para o uso de medicamento, né? Ou seja, aumenta muito o risco de acidente com criança. Eu comentei, né, que eu tenho uma empresa de importação, distribuição de insumo, mas eu faço parte de um pequeno grupo. Tem também uma clínica digital e uma empresa, uma CRO, uma empresa de pesquisa clínica, né? Então, eu acompanho várias partes aí desse processo. E já aconteceu, né, numa sexta-feira, às 10 da noite, de eu ter que ajudar a orientar uma mãe em que a criança tinha comido um gummy de 10 miligramas de THC. E é um susto enorme. A mãe comentou que ela comia um quarto desse gummy, 2,5 miligramas, que é uma dose mínima, tipicamente assim, no Canadá, etc., A criança comeu 10, a mãe estava desesperada, e ela entrou no grupo de paciente que a gente tem na clínica e tal, começou desesperada, assim. E aí eu intercedi, chamei ela pro privado, comecei a conversar, e aí até comentei para ela, falei, olha, agradece que foi THC, né? Porque poderia ser um medicamento com maior risco de letalidade, né? Mas, sim, tem medidas a tomar, né? Você imagina, sexta-feira, 10 da noite, e o grau de desespero que ela estava. A criança estava derrubada no sofá, completamente sedada, meio fria, né? Alguns efeitos típicos da cannabis. A mãe estava num quadro, acho que pior até do que a criança, porque estava extremamente ansiosa. Eu falei assim, olha, para a senhora ficar melhor, eu acho que não vai acontecer nada, mas para a senhora ficar melhor, vai para o hospital, né? Ela vai tomar um sorinho, a senhora vai descansar, vai saber que ela está bem cuidada. Dito e feito, mandou foto da criança, né? Vídeo depois da criança se recuperando, e entre aspas, não aconteceu nada, foi só o susto. Isso mostra o grau de segurança, mas também um pouco o risco dessa, não é nem a via de administração, é a forma farmacêutica, né, que a gente fala. Então, eu acho que possivelmente vai ser um embate muito grande na Anvisa, não acho que vai passar em curto prazo, né, e talvez seja um dos principais motivos para as pessoas continuarem importando, porque no exterior é realmente uma das formas mais consumidas, né, sobretudo para adulto, é muito conveniente, etc. Então, é um ponto interessante que você traz. O segundo, pesquisa clínica e dado de mundo real, né. Super legal, assim, essa é uma tendência moderna, né, na pesquisa clínica, sobretudo nesse tipo de terapêutica em que o uso humano já é amplamente documentado, né? Chega a ser hipócrita a gente chegar numa reunião da Anvisa, como eu já cheguei, e ter que apresentar dado pré-clínico, ou ter que comentar de um estudo de fase 1 para avaliar os efeitos adversos. Gente, tem 800 mil pessoas tomando produtos semelhantes, né? Assim, já não aprendemos o que são os efeitos adversos desse negócio. Precisa realmente gastar essa grana, precisa realmente, né, perder esse tempo. E a Anvisa ela tende a assim, flexibilizar desde que as empresas estejam bem preparadas para, como é que eu vou dizer, subsidiar seus argumentos. E as evidências de mundo real são um excelente caminho. Só que aí você precisa estar estruturado em termos de banco de dados, de farmacovigilância, um estudo prospectivo, né? Porque no fundo você acompanha os pacientes. Não é pegar um monte de prescrição médica e tentar olhar para trás. Esses tempos, a Bliss me procurou para fazer uma coisa mais ou menos como essa. Vamos pegar todos os dados, a gente tem aqui 35 mil pacientes, vamos ver como são as prescrições, etc. Interessante, porque eles têm um banco de dados estruturado. Mas a maior parte das empresas não tem isso, né? Então, um dos maiores empecilhos hoje é a estruturação dos dados, né? Informação não estruturada, ela se perde ou ela é incoerente. E existem, sim, empresas especializadas nisso, né? Especializadas em estudos de mundo real. Acho que seria um grande investimento das empresas que, eventualmente, querem alçar os seus produtos ao nível de medicamento, ou seja, que têm autorizações sanitárias vigentes hoje, começarem a se organizar e procurar ativamente a gerar dado, porque isso pode encurtar o caminho lá na frente do dossiê de desenvolvimento clínico. A gente deveria estar fazendo isso em nível nacional, a meu ver. Sim, eu fiz questão de trazer esse ponto porque eu sou muito fã, assim, dessa questão das evidências do mundo real. Eu acho que isso tem um contexto muito mais amplo, assim, um significado de quebra de paradigma com essa questão, né, dos ensaios clínicos tradicionais. Acho que é uma evolução, acho que o mundo caminha para isso, porque realmente, quando tu tem ensaios clínicos tradicionais, tu isola questões que na prática tu não vai representar a realidade clínica dos pacientes. Então, eu acho que isso também exige uma mudança de mentalidade,
Nesse sentido, a Anvisa está de parabéns, porque ela tem um manual de evidências do mundo real. E se eu tivesse a oportunidade de definir essa regulamentação do sandbox, eu colocaria todas as associações nacionais nesse barco e estruturaria um grande banco de dados justamente para trazer essas informações com relação às evidências do mundo real e ter algo organizado, estruturado, com o Estado fazendo essa supervisão e abastecendo, né, esse banco de dados. Acho que seria algo extremamente estratégico e o Brasil tem na mão essa oportunidade. Agora, quando se fala que o sandbox ele vai pegar principalmente as associações menores, não sei se realmente vai ser isso, mas o que eu escutei até agora é isso. Então, o grande volume de pacientes das grandes associações ficaria fora desse processo. Então, teríamos aí uma perda de informação, um prejuízo muito grande nesse sentido. Eu acho que já que vamos fazer um sandbox, eu colocaria todo mundo nesse barco, porque tem muito dado e muita informação para se extrair desse processo como um todo, e acho que todos ganhariam com isso, né? Mas, enfim, não tenho essa caneta na minha mão, então eu deixo aqui essa sugestão. Vamos fazer essa ideia chegar na mão de quem tem a caneta. Essa ideia é muito boa. Inclusive, fazendo 2 comentários, né? Associações de grande porte já têm colaborado com pesquisa clínica no Brasil, né? A gente tem artigos publicados com extratos da Abrace, da AMAME, eu tenho certeza, da PEP eu não tenho certeza, mas eu acho que sim também, pelo menos dessas 3, né? Santa Cannabis faz um pouco de pesquisa também, e eu tenho conhecimento de que a Tecpar, uma fundação do Paraná, está estruturando um banco de dados clínico. Está contratando estudos específicos de mundo real. Eu acredito que vai acontecer iniciativas nesse sentido. Acho que a Fiocruz também tem uma iniciativa nesse sentido de estabelecer um banco de dados. Então, vejo, nós já temos, né, instituições públicas interessadas em fazer isso. É uma questão de organizar, né, esse cenário e dar robustez para esse processo, e todo mundo ganha com isso. Acho que foi muito interessante ouvir esse debate entre vocês, porque se até quem é do meio tem suas dúvidas, né, sobre qual parte ali do setor que fica meio no escuro, imagina quem não é. Então, por isso que é tão importante a gente fazer esse debate, compartilhar com o público, fazer essa comunicação estratégica. Também queria fazer uma lembrança aqui frente ao que vocês estão falando aí, porque o Brasil ele tem um arcabouço bastante interessante, legal, a questão de RDCs, a farmacopeia, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. A gente tem um arcabouço super interessante. É uma pena, né, que a RDC de fitoterápicos e fitoterápicos tradicionais impeça o uso de cannabis para doenças que não são de estágio avançado. Então, porque a própria RDC de notificação de fitoterápicos tradicionais, ela facilita, né, esse registro baseado em todo o conhecimento publicado para determinadas plantas, né? Então, eu acredito muito, e a gente sempre se baseia nisso, né? O Brasil tem uma legislação boa, a gente precisa começar a adaptar essa legislação para cannabis para poder avançar, facilitar, não precisar toda vez que tem uma discussão, como o Fabrício falou, você voltar lá no primeiro ponto, né? Eu acho que o caminho é esse, utilizar o que a gente já tem, que o Brasil tem uma boa legislação. Para finalizar, infelizmente estamos chegando ao fim, eu queria que vocês pensassem ainda um pouco mais no futuro, mas que trouxessem, né, o que é vislumbrado por cada um de vocês nos próximos anos a partir do desenvolvimento dessa nossa regulação do cultivo de maconha para fins medicinais e farmacêuticos por empresas no Brasil. A gente já falou um pouco sobre isso, assim como eu disse, né, todas as perguntas elas acabam trazendo aqui um reforço de qual que é o posicionamento de vocês e de quem vocês representam, mas aqui também pode ser a visão realista ou a visão sonhadora, é isso que vai ficar aqui para a gente refletir para os próximos anos. Bom, eu vejo assim, meu desejo, na verdade, para os próximos anos é ver uma indústria nacional forte, consolidada, competitiva e, sobretudo, baseada em ciência. As questões de educação e desmistificação, eu acho que é outro ponto que o Brasil precisa avançar. Eu acho que tirar a cannabis do campo moral para o campo científico é outro ponto importante que nós precisamos evoluir, e para isso precisa evidências científicas. A questão da formação técnica de profissionais da saúde. Acho que é inadmissível, né, nos dias de hoje, os cursos de medicina ainda não estudarem o sistema endocannabinoide.
Acho que isso é assim, sabendo que é um sistema maestro de todos os outros, os estudantes saírem, do curso, os médicos hoje não terem conhecimento desse processo é algo inadmissível, precisamos mudar isso. E, por fim, uma ciência brasileira protagonizando, exportando conhecimentos e tecnologias aí para o mundo. Esses seriam, assim, os meus desejos. E, claro, agradeço a oportunidade de debate, compartilhar com vocês todos aí, acho que foi uma experiência muito rica, muito bom. Para complementar, então, agradecer a participação. Meu desejo para esse futuro, é uma visão positiva. A gente, como melhorista, agrônomo dessa área, o grande ganho que eu venho vendo, é que nós vamos começar a dialogar com o mapa. Eu já falei em algumas reuniões, nós precisamos setorizar os médicos, a parte clínica fala com a Anvisa, a gente, melhoramento, parte ambiental, parte de cultivo é mapa. Então, meu grande desejo, eu tenho certeza que isso vai começar a acontecer, é que a gente vai começar a conversar nos locais certos. Que os agrônomos, os melhoristas vão começar a falar no mapa e a gente vai regular a parte agronômica, a parte de produção, porque eu falei, é com o mapa que a gente tem que falar. Então, assim, a minha grande felicidade é que daqui pra frente a gente vai começar a falar mais com o mapa do que com a Anvisa. Nas questões de proteção, na questão de proteção de cultivares, questões de importação, que é o que mais a gente quer fazer. Essa é a minha visão muito otimista. Agradecer todos os técnicos que participaram aí nesse combo de regulação que saiu. Temos muito caminho pela frente. Primeiro com meus agradecimentos ao convite. Não agradeci no início, estou agradecendo aqui no final. Foi uma troca muito importante. Já conhecia o Renato e a Beatriz, mas só de vista. A Beatriz eu assisti uma palestra no evento, o Renato acompanhei as discussões ali nos grupos de WhatsApp dos pesquisadores. Muito legal ter essa oportunidade de trocar com vocês, acho que foi super rico. Meus desejos para o futuro, primeiro que o CBD ele vai começar a ser cada vez mais difundido, para além desse nicho de doenças de difícil tratamento, tipo epilepsia, doenças neurológicas, etc., para ser realmente uma ferramenta de longevidade muito, muito, muito utilizada pelos idosos. 50 anos para frente tem que tomar CBD. A lógica do sistema endocannabinoide é muito complementar a todas as deficiências que acontecem naturalmente no envelhecimento. Foi uma das palestras que eu já dei internacionalmente, maconha é droga de velho, continuo insistindo nisso, e há um declínio natural do sistema endocannabinoide com o envelhecimento. Daí essa lógica de suplementação faz muito sentido. Talvez a gente chegue nesse ponto no Brasil. Eu sempre fui descrente, achava que o Brasil sempre seria conservador e trataria isso num âmbito de medicamento. Mas se eventualmente a gente seguir a lógica que a ONU está trazendo, o CBD deveria ser reclassificado e deixar de ser controlado. A gente deveria perder o medo do THC, ele deixar de ser proscrito para ser controlado, e a planta também deixar de ser proscrita. Um futuro desejável, na minha visão, seria esse. Um uso abundante do CBD, perder o medo do THC e essa planta finalmente deixar de ser tão criminalizada, odiada, demonizada, tantas coisas ruins que aconteceram com ela ao longo do processo e que foi injusto. Caso vocês tenham alguma palavra final, alguma recomendação, enfim, algum recado que vocês queiram deixar para os nossos ouvintes, esse é o momento, e queria agradecer em nome do Cannabis Monitor pelo tempo de vocês, Beatriz especialmente, Renato, Fabrício. Saiba que as nossas portas estão sempre abertas aí pra gente fazer esse processo de educação, comunicação e, enfim, contar o que está acontecendo no mundo real e não só nas notícias sensacionalistas ou que pouco explicam isso na mídia tradicional. Muito bom, muito obrigado, Kia, pela oportunidade, foi excelente, acho que o futuro é promissor em todas as frentes, acho que essas ideias do Fabrício de que se torne o canabidiol, um produto comum e até o próprio THC, acho que isso é uma tendência, um passinho de cada vez, estamos dando grandes passos, nesse início de 2026, então acho que temos boas novas pela frente, agradeço a oportunidade mais uma vez e fico à disposição. Gostaria também de fazer um agradecimento especial para a Universidade Federal de Viçosa, que é coadunando com o que a gente vem falando aqui, todo esse desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento de regulação parte a partir do apoio da pesquisa, dos ICTs, dos institutos de pesquisa públicos e privados. Então, no meu caso, foi a Federal, que foi só por causa da Federal de Viçosa que a gente conseguiu abrir todos os nossos trabalhos, assim como a importância de todos os institutos de pesquisa, a Embrapa. É importantíssimo a gente basear nosso desenvolvimento em pesquisa, então fica meu agradecimento para os ICTs públicos e privados que apoiam e que nos procurem porque não é um mercado para aventureiros. É necessário um grande planejamento para que a gente possa ter saúde e sucesso nessa.
Bom, eu achei que eu já tinha me despedido, talvez eu tenha antecipado, mas eu queria aproveitar então esse momento, comentar uma coisa bem interessante, né? Assim, eu sou de uma espécie de linhagem de pesquisadores, farmacologistas nessa área. Fui aluno do professor Takahashi aqui na Federal de Santa Catarina, que foi aluno do professor Carlini, né? Então, lembrar do nome dele e que a gente está realizando esse trabalho apoiado no ombro de gigantes, né? De pessoas como ele que travaram lutas em momentos muito mais difíceis, né? Do que a gente está travando agora, e é importante honrar toda essa história. Quando eu falo de CBD e epilepsia, eu comento que, bom, essa é uma novidade que está uns 40 anos atrasado, né? Desde o paper do Carlini. Então, a gente só está aqui por conta de pessoas como ele, os verdadeiros pioneiros, e eu vejo tudo que vem acontecendo aí com muito bons olhos. Acho que o horizonte está cada vez mais claro nesse tema. Obrigado pela oportunidade de falar, né? O Cannabis Monitor e o Maconhômetro aqui, o podcast, sempre trazendo discussões de alto nível. Estou sempre aberto ao convite, assim como das pessoas que estão ouvindo, tá? Fiquem à vontade para me escrever, trazer dúvidas, trazer perguntas, propor projetos. Eu sempre dou atenção, sempre que posso dou atenção para todo mundo. Bem, agradecer o Cannabis Monitor, o Maconhômetro, agradecer a todos aqui presentes pelo alto nível de discussão, agradecer o professor Derli e dizer que nos procurem, Canabrid Brasil, para quem quiser testar genética no Sudeste e no Nordeste, por enquanto, nos procurem. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Maconhômetro Debate, dessa vez repercutindo com os especialistas Fabrício Pamplona, Beatriz Emídio e Renato Tonini a proposta de regulamentação do cultivo de maconha para fins medicinais farmacêuticos por empresas no Brasil, através das RDCs 1013 e 1015 de 2026, aprovadas pela Anvisa e que organizam o setor. Muito obrigada a você que ficou até aqui com a gente bolando esse tema tão relevante. Espero que tenha curtido, aprendido tanto quanto eu. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e ativista sobre a maconha. A luta antiproibicionista está sempre aqui e a gente vai continuar debatendo as políticas sobre drogas no Brasil. Se você vê relevância nesse trabalho que fazemos e tem condições de somar, considere apoiar o podcast Maconhômetro. Curte, compartilha, mas também vende Pix, tá? Pelo e-mail contato@cannabismonitor.com.br. Qualquer quantia é bem-vinda. Eu sou a Kia Mesquita e fico por aqui. Você me encontra nas redes no perfil @KiaLene. Um salve pra geral e até o próximo debate.